E eu quero contar para vocês também que o governo federal anunciou um congelamento de 31,3 bilhões no orçamento de 2025. Eu vou conversar aqui com a Aline Becht, que acompanhou a coletiva e vai trazer os detalhes para a gente agora. Participaram o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e outros integrantes dessas secretarias e ministérios. Conta para a gente, Aline, por que o governo resolveu tomar essa decisão. Bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Evandro, a você, boa tarde a todos. Exatamente, eu falo com vocês diretamente aqui do Ministério da Fazenda, onde foi anunciado agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o congelamento de 31,3 bi no orçamento de 2025, como você muitíssimo bem citou. Esse congelamento, eu começo destacando a vocês que ele ficou dividido em duas partes. Houve um contingenciamento de 20 bilhões, esse contingenciamento ele ocorre quando há uma frustração de arrecadação, de receitas, ou seja, quando a arrecadação do governo ela é menor do que aquela prevista para o orçamento. E um bloqueio de 10,6 bilhões, que esse bloqueio ocorre quando há um crescimento ali inesperado de despesas obrigatórias, como, por exemplo, aposentadorias. Existe um limite de crescimento de despesas no orçamento de 2,5% e esse limite ele foi atingido e, por isso, então, um bloqueio de 10 bi e um contingenciamento de 20 bi, porque a arrecadação foi menor do que aquela prevista. Isso foi identificado pelo governo, pela equipe econômica do ministro Fernando Haddad, que acabou citando durante a coletiva que foi necessário fazer, sim, esse ajuste para o cumprimento da meta fiscal, da responsabilidade fiscal, que é o que está previsto no orçamento, ali nas diretrizes orçamentárias. E aí o ministro disse que durante o ano, ao decorrer do ano, ele lida com o fiscal diariamente e que pode acontecer, pode haver novas medidas, novos ajustes ao decorrer do ano, à medida que a equipe da Fazenda vá analisando e vá fazendo essa avaliação de que precisa de novos ajustes aí em relação ao orçamento de 2025. Um outro ponto trazido pelo ministro, que também foi uma frustração, ou seja, a arrecadação foi menor, de 25 bi em relação à desoneração de impostos. E aí, como uma medida para poder compensar esse corte agora, esse congelamento no orçamento, o governo anuncia, então, agora há pouco vai ser anunciada e especificada em uma nova coletiva às 17 horas, a partir das 17 horas, o aumento de IOF, ou seja, de operações financeiras. E aí o ministro chegou a citar durante essa coletiva que o objetivo desse congelamento não é penalizar os mais pobres e sim fazer o ajuste ali para poder, no dia 31 de dezembro, entregar ali e estar dentro da meta fiscal daquilo que foi previsto inicialmente pelo governo no início do ano. Só para concluir, eu destaco a vocês que o ministro chegou a falar também sobre taxa de juros. Ele disse que a taxa de juros prevista hoje no orçamento, ela não reflete a realidade que a gente vive hoje em relação à economia, porque isso depende também de uma outra autarquia que é independente, no caso o Banco Central, e aí a Fazenda analisa aquilo que pode ser feito em relação à responsabilidade fiscal dentro do orçamento de 2025. A ministra Simone Tebet chegou a informar também a abertura de um crédito de 2,4 bilhões para as despesas obrigatórias. Ou seja, então, está acontecendo esse congelamento, mas medidas foram anunciadas pelo governo. Uma delas é o aumento de IOF e também a liberação desse crédito de 2,4 bilhões para as despesas obrigatórias. A gente segue por aqui acompanhando toda a repercussão e também vamos participar dessa coletiva sobre o IOF para identificar ali, para, no caso, esclarecer o que o governo está querendo com esse aumento de IOF no sentido de compensar esse congelamento de 31,3 bi. Eu volto com você, Evandro. Aline, ótimo trabalho para você. Se tiver novidades, então, o espaço está aberto, já que tudo vai acontecer aqui no horário do 3 em 1. Um abraço para você, minha amiga. Ô, Alangani, um dos motivos por trás desse congelamento é o aumento nos gastos com benefícios previdenciários, que ficaram bem acima do que foi planejado ali no orçamento. Se não me engano, 16 bilhões a mais. Como é que você avalia agora as medidas que são tomadas pelo governo ou que precisam ser tomadas diante de um custo que está ficando maior do que se tem de dinheiro?
Exatamente, Evandro. São medidas paliativas previstas no arcabouço fiscal. Então, Sim. Você tem, por exemplo, o contingenciamento, que tem a ver com não cumprimento da arrecadação. Uma arrecadação menos do que o esperado. E o bloqueio tem a ver com o corte de gastos, pelo menos momentaneamente, né? Então, os gastos subiram acima do esperado, então você bloqueia essa despesa somando os dois, 31 bilhões de reais. Agora, não é que é um corte permanente, Evandro, simplesmente é um corte temporário de 31 bilhões de reais para ficar dentro da meta. E aí você toca num ponto que é crucial. Quando a gente fala do aumento da despesa previdenciária, isto é um aumento estrutural. Portanto, a gente precisa falar aqui, Evandro, de cortes estruturais ou de reformas estruturais. Caso contrário, o aumento do gasto previdenciário, e não só do gasto previdenciário, mas outros gastos da máquina pública, vão se tornar exponenciais. E se tornam exponenciais, como é que a gente vai fechar essa conta? Emitindo mais dívida. Ao emitir mais dívida, aumenta o tamanho do endividamento do Estado brasileiro, o que pressiona a taxa de juros, e quem é penalizado é a população mais pobre. Ou seja, Piperno, seria um ciclo que prejudica a todos nós, inclusive ao próprio governo? Não, veja, primeiro que um corte de um congelamento, né, de 31 bilhões de reais não é pouca coisa. Até porque a gente já sabe que hoje o governo, por exemplo, não tem lá muita margem para mexer no orçamento. Ele é bastante engessado e o que teria para mexer, ele é engolido em grande parte pela gula dos nossos parlamentares, via emendas parlamentares. Então, sobra pouca coisa. Agora, disso que sobra, de fato, e assim, não é segredo para ninguém. A grande questão é como é que os governos, o governo brasileiro especificamente, vai fazer para conseguir realmente uma solução para a questão do aumento dos gastos previdenciários. Esses gastos, de fato, eles aumentam bastante de ano para ano, a população vai envelhecendo, enfim, a gente já falou muito sobre isso. E cada vez menos as pessoas contribuem com a Previdência. Vai chegar um momento em que o Brasil, por exemplo, vai ter mais aposentados do que pessoas contribuindo. Agora... Mas você acha que esse governo é mais um governo medroso para tratar desse tema? Evandro, eu acho que esse governo, ele optou, por exemplo, por mexer no salário mínimo no começo, uma medida que eu acho correta. Agora, hoje, por exemplo, você tem um ótimo artigo do economista Felipe Salto, que eu cito sempre aqui, falando em 550 bilhões ano de subsídios. Então, a coragem tem que estar para cortar lá. É lá onde tem bastante gordura. Que foi, Gani? Não, olha só, né? Essa questão da reforma previdenciária é algo bastante espinhoso. Nenhum governo quer fazer reforma previdenciária porque o ônus político é altíssimo. Então, assim, estadista faz reforma previdenciária. Populista deixa para depois. Mas ela é crucial independentemente dos subsídios, tá, Evandro? E eu concordo com o Piperno que os subsídios são muito exagerados. Agora, essa corrupção no INSS, ela é muito prejudicial para a discussão de uma reforma previdenciária. Por quê? Porque a população, aos olhos da população, ela vai falar o seguinte: peraí, vocês estão falando em reforma previdenciária, em aumentar o tempo agora para eu conseguir a minha aposentadoria e o meu dinheiro roubado lá no INSS? Então você ainda tem este efeito de segunda ordem que é muito ruim, prejudica uma reforma que é crucial para o Estado brasileiro. Fala, Segre. A aposentadoria é um estelionato econômico, do ponto de vista por onde você olha. Lá por 1778, era Bismarck, Otto von Bismarck. Tinha, na época, a Alemanha, déficit fiscal. Não tinha como colocar as contas... Foi ele que disse que a política é a arte do possível, né? E aí falou, alguém trouxe um assessor, falou, olha, podemos fazer o seguinte, vamos inventar o que hoje se chama aposentadoria. Então, nós vamos pegar do salário das pessoas um pouquinho, com a promessa de que quando ele chega numa idade determinada, o governo vai dar dinheiro para ele, mas nós estamos tirando dinheiro para ele. Eu convido você, audiência, a fazer uma conta. Pega qualquer faixa
da aposentadoria. Pode ser desde o salário baixo, mínimo, até o máximo, que hoje é R$ 1.657 de aporte. Pega esse valor, todo mês, juro composto, vai guardando, vai guardando. Depois de 30, 35 anos, você vai ter uns R$2.800.000 que, colocado num CDB da vida, vai te dar, no mínimo, R$20.000 por mês. E aí você pega a contrapartida, que é todo mês o governo pega dinheiro para resguardar a tua poupança futura e ele te dá, no final dos 35 anos, hoje, 7.000 e poucos reais por mês. Olha a diferença. Você colocando esse dinheiro, você guardando esse dinheiro, vai te dar um patrimônio de quase 3 milhões e uma renda de 20 mil por mês. O governo, guardando esse dinheiro, vai te dar uma renda de 7 mil, mas você não tem patrimônio nenhum. É um estelionato econômico que vem de longe. Agora, você tem hoje um problema fiscal, por isso o governo está fazendo esse contingenciamento. Quando você faz esse contingenciamento, a situação é muito simples. Você tem que guardar dinheiro porque a conta não fecha. O socialismo tem 3 formas de equilibrar as contas. Emitindo dinheiro, ainda bem que o Brasil não faz isso. Segundo, emitindo títulos da dívida pública, aumentando a carga tributária. Quando na nossa taxa diz IOF aumentar para conter gasto, não. O IOF vai aumentar para aumentar o gasto, para justificar o gasto. E qual é a outra questão? Que seria uma solução capitalista. Diminui o gasto público. O governo não sabe, não quer ou não pode fazer isso. Então vem qualquer uma das opções socialistas. Zé, tenho 2 minutos para você. Arremate. Em primeiro lugar, é uma reação do governo que caiu bem. Bolsas em alta, o dólar caindo. O IOF significa aumento de impostos, né, para empréstimos, por exemplo, empréstimos pessoais, compra de moedas estrangeiras, tudo isso vai ficar mais caro, né, vai render para o governo esse aumento no IOF. Agora, não se trata exatamente de um corte, mas sim de uma retenção, né, é um bloqueio de 31 bilhões de reais, não é pouco. Dá uma demonstração que a equipe econômica ainda respira, ainda tem força. E, inclusive, colocando a ministra Simone Tebet, que fica um pouco mais, vamos dizer, de lado nessas decisões importantes da economia, né? Eu entendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro acertou quando unificou os 2 ministérios. Não se pode, por exemplo, imagine 2 ministros fortes, independentes, planejamento e economia, né? Fica muito complicado, Ministério da Fazenda e Economia. Então, acerta os 2, planejamento. Então, de qualquer maneira, é um sinal de que a equipe econômica ainda respira, que ainda tem essa possibilidade. Mas, lembro, não é corte, é apenas uma reserva. Me disseram que o orçamento tem espaço para isso, de várias dotações orçamentárias que não serão executadas. Por exemplo, emendas parlamentares ou recursos enviados a estados que não têm projetos, que não apresentam projetos. Me disseram, porém, que o Amapá, né? Veja bem, o Amapá tem 8 deputados federais, 3 senadores e tem o presidente do Senado e o líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues. Então é muito poder para um estado é o menor estado do país em número de habitantes, né? 700 mil habitantes. Sim. As prefeituras lá são 16 só, no estado inteiro. Não tem como fazer os projetos, o dinheiro fica parado. Então, faz parte desse bloqueio.